Tinha Tá que ser frio, comigo. tá frio em Santa Rosa, não? Tá bem frio. Pro Sandro não dá pra perguntar, ele tá sempre com frio. Ah, mas é verdade. É velho, né? Ah, não sei como é que é isso. Velho, magrinho. Entendeu? Se eu fosse gordo, eu não sentia frio, né? Mas eu sou magrinho. Tá certo. E no mais, Sandro, tudo certo? Tirando as dívidas, coisa ruim. Ah, então tá bom. Então tá, dentro do que tem que ser. Ô, Sandro, Diga. não quer fazer uma participação especial, assim, uma música só no show dia 18 18 de? novembro? É uma sexta-feira. Ué? Eu É vou um estar show aí? beneficente. Pra quem? Não é pra ONG Adriano Teixeira, não. É pra Escola de Autistas, aqui de Passo Fundo. Então é Quem pra vai- mim mesmo. É, Então é pra mim mesmo. a Sabrina vai tocar, e daí a gente vai convidar algumas pessoas pra tocar junto, então vai estar tudo montado lá, cara. Não precisa nem montar nada. Não, então já tá. A gente só vai É que eu vou definir negar, a música e daí depois ela conversa contigo. Como é que eu vou negar esse orientador, né, Fran? É, o No final do semestre. No final do semestre, tu imagina? E eu nem falei que a Franciele vai dançar o pezinho daí. Ah, Ela é a tá. Valéria. Sim, Dizendo, né? Não pode negar também, né? tá, Não, nós pode vamos negar. sim. Sandro, tu quer experimentar compartilhar a tela pra gente ver como é que Cara, é? já tá Vai indo. rolar? Aí, foi? Deixa eu ver aqui. Foi. É isso Então, aí. dói. Daí agora se tu aproximar e coisa vai funcionar. Ah, tu precisa? Tu não enxerga assim? Aí, olha a minha barba branca, rapaz. Bom, mas o que tu fizer na tela nós vamos conseguir ver aqui. Tá. Agora. Fecha aquelas telas que a gente não pode olhar, Sandro. As 450 outras. É. Deixa eu ver. Acho que vamos iniciar, gente. Pra gente poder manter o nosso horário. Ué? Vamos. Eu vou curtir. Então vamos embora. Então, Sandro, meta a ficha. Hoje é a tua vez. Deixa eu aumentar aqui. Vocês estão enxergando bem, né? Não. Não. Melhorou? Agora bastante. Aí. Tá melhor assim ou tá 100%. maior que isso aí, daí o meu olho não enxerga. Tá. Tá. Então vamos iniciar. Então. Bom dia a todos. Aí está então o desenho da pesquisa, né, o mapa conceitual, o que eu estou fazendo atualmente para a pesquisa do doutorado. E eu vou direto ao assunto. Pesquisando sobre os educadores musicais porque educadores, não somente os educadores musicais, mas pensadores e filósofos que podem colaborar com o meu projeto, né, de pesquisa, que agora é a pesquisa, eu descobri, depois de Cabelos Brancos, que existiram duas gerações de educadores musicais, né, considerados dentro da educação musical. Eu comecei a fazer uma busca em cima disso, porque alguns eu já conhecia, outros não, para ver o que eles poderiam me apoiar dentro da pesquisa. Daí, então, eu trouxe aqui alguns, inclusive, que têm relação com a minha prática de educador, né? Tanto quanto percussionista, né, em si, direto como instrumentista, quanto a parte mais teórica da música. Então, daí trouxe esses 7 educadores, né, que eu acredito serem bastante importantes e têm alguma relação com a pesquisa. Eu ainda estou lendo sobre eles, mas eu descobri, o que é mais interessante é que eu descobri que alguns eu estudava, mas não sabia que fazia parte de uma geração ou de outra geração. Então, essa pesquisa já começou me trazendo surpresas, assim. Então, primeiro eu trago o Jacques Dalcroze, né, que ele trabalha com a questão do corpo, a euritmia. Eu vou explicar um pouquinho disso para depois tentar entender o que eu estou imaginando, o que a gente imagina para a questão da tese lá na frente. Então, o Dalcroze, ele fala da questão do corpo, né, o quanto é importante a educação do corpo.
O Edgar Williams, ele fala das experiências sensoriais, né, então, e principalmente a questão auditiva na infância, né, da criança brincar com as percepções do corpo. O Kodali, ele tem uma pedagogia voltada para a questão do folclore, né, de trazer os elementos da sua terra, porque para criar uma certa identidade que a criança se perceba dentro de um universo. O Orff, que é um dos mais importantes educadores de todos os tempos, ele traz todo um trabalho de percussão voltado para instrumentos construídos, né, principalmente instrumentos percussivos, construídos para que, quando tu vai trabalhar com a criança, tu possa tirar alguns materiais desse instrumento e tu consegue trabalhar tonalidades diferentes, tu consegue, sem estar falando isso para a criança. Então é muito interessante o trabalho dele, e também a questão do canto. O Suzuki, que fez toda uma reforma pós-guerra no Japão, né, o Japão completamente acabado, não existia família, não existia sociedade, não existia nada, o país completamente arrasado, e surge esse método do Suzuki, que fechava um triângulo entre a criança, o pai a criança, o pai, né, a família, e o conteúdo em si, né? Então, havia uma necessidade de o pai em casa trabalhar com a criança, então isso aproximava a criança e principalmente reconstruía o ambiente familiar. A questão do professor, do educador em si, né, que tinha um fator preponderante, então ele fazia um triângulo interessante que serviu, de certa forma, como um resgate de todo um orgulho, digamos assim, japonês. O Martenot é um novo, que eu estou conhecendo há pouco, que presta atenção, ele tem uma característica assim, de principalmente prezar pelos reflexos da criança, aquilo que a criança apresenta durante a ação, da ação na ação, né? Então, principalmente ele respeita muito essa questão de trabalhar com ritmo, audição, entoação e leitura. Né? E depois o Heitor Villa-Lobos, que é um daqui brasileiro, né, que dispensa comentários, que fez o canto orfeônico no Brasil, reuniu, sei lá, quantos mil pessoas no Maracanã, na sua época, para cantar a 4 vozes, cantos que de certa forma traziam toda uma reconstrução, ou melhor, uma construção de uma identidade brasileira, cantando coisas nossas, do folclore brasileiro. Então ele também traz alguns elementos do Kodali, ele tem algumas coisas ali. Então, esses seriam, então, os educadores da primeira geração, tá? E depois eu descobri esses outros aqui, alguns eu já trabalho há algum tempo, mas eu não sabia nessa questão das gerações, né, que existiam essa questão das gerações, que seria o primeiro, então, o Karl Reuter, né, que ele é um alemão, mas foi naturalizado brasileiro, veio para o Brasil e acabou ficando, ele veio fugido, né, da Alemanha, e o Karl Reuter é uma das pessoas que deixou um legado muito grande, né, em Salvador, e principalmente foi professor de vários músicos, intérpretes, deixou um legado assim muito grande, né, para nós brasileiros, assim, incluindo Caetano Veloso, incluindo Tom Zé, essas pessoas ali da geração de 68, 69, 70 ali, quando estava toda aquela confusão do AI-5, queira ou não queira, o Karl Reuter já estava, de certa forma, dentro dessa geração. O Karl Reuter trabalhou muito com essas pessoas. Então é bastante conhecido o trabalho dele. E trabalha bastante com essa questão da tecnologia eletrônica, música contemporânea, essa coisa assim. O Schwanvik, que fala da espiral do desenvolvimento, ele tem uma relação com o Piaget, né, que é o movimento Tecla, né, o modelo Tecla, que é transformar estruturas simbólicas em experiências significativas. Então, técnica, experiência, composição, agora eu esqueci composição, bom, mas daqui a pouco eu lembro e lá vai para frente. Mas ele tem um modelo educacional que ele fala que a criança se desenvolve em estágios, né, e que isso se relaciona como base em Piaget. Depois tem Schaeffer, né, que ele fala dessa nova paisagem sonora, né, dos tempos atuais, do que está acontecendo hoje em termos de som. O som que eu ouço hoje não é o mesmo que os meus pais ouviam, ou que os meus filhos ouvem amanhã, ou que os meus filhos
estão ouvindo hoje, que eu ouvi ontem, e meus pais ontem, então tem toda essa questão da nova paisagem sonora, né, da transformação desses ruídos, desses sons que tem por tudo e transformando em música, ou transformando em educação, uma possibilidade, né. Então ele interage muito com o público e também tem alguma relação com a música contemporânea. Depois Geisa, que é uma argentina, né, ela comenta que é preciso trazer para a realidade nossa do Brasil, não adianta tu utilizar métodos de outros lugares, tu tem que adaptar ao teu lugar. Então ela diz isso, né, que precisa trabalhar com sincronia com a realidade social e cultural do nosso lugar, no caso aqui, os países latinos, ela como argentina defendendo isso. Então, falando que a escola tem que ir ao encontro das necessidades musicais de cada aluno. Depois teria o Decaland, né, que também é baseado em Piaget, e ele também trabalha, que tem alguma relação também com Karl Reuter, porque ele trabalha com música eletroacústica, né, e ele é contrário à reprodução, ele acha que a criança ela tem que compor, a criança tem que experimentar e fazer coisa nova, né, então, ele de certa forma ele fala que a criança ela tem os mesmos interesses, né, pela música, do que um compositor, por exemplo, de música eletroacústica, de um compositor de música contemporânea, né? Então é só uma questão de apresentar isso para a criança, né? Não simplesmente trazer um repertório ou uma forma de trabalhar calcada ainda em muitos séculos passados. O Entner, né, que traz a improvisação e a criatividade, visando a composição também, né, é um outro educador da Inglaterra, londrino, que também trabalha muito com essa questão da improvisação e a criatividade, mas isso também visando a composição. E por último, Self, o Jorge, onde há uma necessidade de forma coletiva de todos os sujeitos, de todas as crianças, de todos que estão participando do processo, né, deles, de uma forma coletiva, né, ouvir, criar, inventar novos registros, novas partituras. Ele trabalha também com a questão de construção de instrumentos, e isso é interessante porque também tem relação com o meu trabalho, porque eu já fiz muitos instrumentos, trabalhei bastante com isso. Então, esses educadores da segunda geração, junto com os da primeira, é o que eu estou olhando agora, no sentido de visualizar o que pode colaborar para a minha pesquisa. Alguns eu já vejo que, particularmente esses aqui, porque teriam outros que eu não trouxe para cá ainda, que eu estou dando uma olhada, para ver se tem alguma relação. O que todos esses educadores têm em comum, né? Eles fazem parte, ou talvez um que outro não, da pedagogia ativa. Todo mundo está ouvindo? Está tranquilo? Todo mundo quieto? Oi? Tá. Pedagogia ativa. Os precursores, então, são Comênios, Rousseau, Pestalozzi, Freire e Montessori. Eu não sabia o que era pedagogia ativa e fui de atrás, porque comecei a estudar um pouco do Rousseau, porque o Rousseau era um músico, ele tocava alguns instrumentos e defendia muito essa questão da utilização do instrumento na educação da criança, né? E aí depois eu descobri, quando fui ler Rousseau, eu vi que Pestalozzi, que é um outro que trabalhou muito com crianças órfãs e crianças de situação desfavorecida, trabalhou também, e aí fui ver onde é que estavam as bases disso tudo, acabei voltando para Comênios, né, lá atrás na atual República Tcheca, que de certa forma é considerado como o precursor da didática moderna, né, ou seja, olhar para as possibilidades e interesses da criança. Então, ele deixando assim, no caso de ser um missionário para ser um profissional. E, a partir disso, eu pesquisei Froebel e Maria Montessori. Então, de certa forma, tem alguma relação, os educadores da música, com alguns precursores, como é que eu poderia dizer, pensadores, né, da parte mais da pedagogia, da filosofia, da educação em si. Aí, indo mais para frente, na educação contemporânea, acontecem duas revoluções, né? A primeira diz com relação às metodologias ativas, e o segundo diz as tecnologias da informação, que é o que eu estou vendo agora, né? Estou lendo agora, estou reconhecendo o terreno, ainda estou pisando
Né? Mas duas, de certa forma, a gente pode analisar, né, que duas coisas estão acontecendo no sentido de que havia uma pedagogia ativa lá atrás, né, onde os pensadores eles tinham alguma defesa com relação à importância da música, e isso é uma coisa que eu não vou defender no projeto, né, porque eu acho que isso é uma coisa que já é muito clara, que a música realmente colabora na formação integral do ser humano. Mas vamos falar sobre as possibilidades que hoje tem, né, das tecnologias atuais, de como a gente pode interagir de uma forma mais plausível e mais atuante com a educação musical dentro do contexto atual. Aí eu chego no objeto de estudo, né, que o meu objeto de estudos é os sentidos na aprendizagem da música. Tá? Os sentidos na aprendizagem da música, eu falo isso no seguinte sentido, que os sentidos na aprendizagem da música, junto com aqueles pensadores, muitos deles têm relação, porque muitos falam sobre os sentidos, tudo que entra, né, tudo que é, como diria Tom Zé, introjetado, tudo que o ser humano consegue captar enquanto conhecimento, enquanto experiência, tudo ela vem através dos sentidos. Então a pergunta investigativa que eu trago, né, qual a importância do estímulo, no caso, dessa percepção dos sentidos na ou para a aprendizagem da música? Essa seria a pergunta investigativa. E a segunda pergunta, as secundárias, né, a partir dos sentidos é possível aprender música? Essa pergunta é idiota, né, tá aqui, mas ela, claro que é possível, né, mas de que forma? Então, como? Né, então, isso é uma das perguntas que vai ser respondida a partir do momento que a gente começar a escrever esse texto. Que respostas os sujeitos apresentam com tal investigação? Então, tipo, com essa investigação sobre os sentidos, que respostas, né, o que o sujeito pode, o que ele me trouxe de retorno a partir desse meu estímulo? Que colaboração científica o tema proposto oferece devido à intencionalidade no estímulo dos sentidos? Né? E qual a significação na aprendizagem musical do sujeito? Então, isso tudo o que precisa ser definido. Com que sujeitos? A princípio seriam ensino crianças de lá, sei lá, até 12 anos talvez, não sei, isso é uma coisa que eu ainda estou vendo, que a gente está vendo. Aonde? Vai ser uma escola pública, vai ser uma escola privada, vai ser com alunos daí da universidade, vai ser desse projeto da possibilidade que a universidade tem de trazer essas crianças das escolas de Passo Fundo, vai ser aqui em Santa Maria. Isso é uma coisa que eu estou vendo, estou entrando num grupo de pesquisa da educação musical aqui para mim poder ver se eu consigo montar um grupo aqui para que essas experiências sejam feitas aqui, até para ficar mais significativo ao lugar e coisa e tal. Isso é uma coisa que a gente está vendo. Então, parte do princípio que a música é uma linguagem universal, então haveria uma linguagem. Se existe uma linguagem, como é que é a formação dessa linguagem? Daí eu mudei isso, eu trouxe 4 situações. Então, que seria o aporte teórico sobre a aprendizagem da música, na parte cognitiva e psicológica em todos, né, mas fazendo uma revisão literária, que é o que eu estou fazendo nesse primeiro momento lá, sobre os pensadores, e as referências, essas que estão aqui são as mesmas que estão lá em cima, Schaeffer, Schwanvik, Tillman, Espiral de Desenvolvimento, Kodali e coisa e tal. Aí, a questão da educação, né, então é Piaget que eu vou pegar, talvez sim, talvez não, eu acho que talvez tenha que pegar Piaget, porque eu tenho alguns pensadores que dão suporte na educação musical, que me dão suporte para a pesquisa e que usam Piaget na sua referência. Então, o construtivismo, o empirismo, será que a gente iria para o empirismo? Estou dando uma passeada ali com John Locke, com Dewey, a arte como experiência, o Rousseau, Pierre Levy e Companhia Limitada. Aí, a questão dos sentidos, né, seria um terceiro aporte que eu estou dando, ainda estou pesquisando, estou buscando referenciais, coisa e tal, estudos dos sentidos na música, quais os referenciais de outras áreas do conhecimento, porque quando a gente fala de sentidos, a gente não vai falar somente de música, a gente vai falar de várias áreas específicas do conhecimento, então, e isso envolve também a questão ali embaixo da subjetividade, isso eu não cheguei ainda. E, por último, a parte da robótica, que talvez seja, ou talvez não seja, não sei. Né, a princípio a gente está vendo isso aí,
mas para ver se é a robótica que vai me dar suporte para mim fazer depois os testes e para trazer, de certa forma, respostas mais claras, mais objetivas, mais palpáveis sobre a experiência. Né? Então, por que a robótica educativa? Né? Qual o panorama da robótica na educação das escolas? Isso é tudo ainda um projeto que ainda vou ter que eu ainda vou ter que pesquisar. Tá? Aí, talvez seja a questão da construção, se for a robótica, talvez a construção de protótipos, né, para o estudo dos sentidos, de cada sentido através de sensores. Aí, aqui a gente talvez estava pensando em fazer protótipos que pudessem utilizar, né, dos recursos dos sentidos. Então, aqui talvez a interação com imagens, sensibilidade ao toque, algum protótipo que tenha sensor de temperatura, de presença, talvez fazer uma instalação e colocar esse povo todo lá dentro e ver o que acontece, trazer esses resultados. Tá? Então seria isso aqui, essa é uma parte ainda que está amadurecendo bastante. E por último, possíveis capítulos da tese. Isso é possíveis, né? Então, talvez, então, um primeiro momento falar dos sentidos, né, fazer um capítulo sobre sentidos, defendendo a hipótese que o estímulo dos sentidos tem significativa importância ou não, né, na e para a aprendizagem musical, e, de certa forma, apresentar um possível processo metodológico que dê respaldo ao problema. A robótica como alternativa? Se não for a robótica, qual a área que iria encaixar aqui? Né? Mas eu acredito que seja a robótica. E, por último, os resultados, né? Fazer uma análise das experiências, talvez a gente inclua um quarto capítulo aqui, entre o segundo e o terceiro, não sei ainda, mas vamos ver. O estágio atual, então, está em revisão bibliográfica, sobre os sentidos na música, na educação. O caminho percorrido por outros pesquisadores, quais os caminhos percorridos por mim, né? E tentar contextualizar as experiências vivenciadas por mim, as experiências vivenciadas por esses outros pesquisadores, para ver o que tem de comum para a gente trazer para dentro do projeto. Basicamente é isso, o que eu tenho em mãos agora, né, e muita dor de cabeça. Então, eu acredito que eu deixo aberto agora para o pessoal falar sobre. Oi, vocês me ouvem? Sim. Oi, sim. Ouviram? Tudo. Porque Eu abro então para as gurias fazer as considerações, depois eu posso falar um pouco. Oi? Acho que eu abro para as gurias fazer as considerações e depois eu falo. Tá muito ruim o áudio. Tá, eu posso começar então. Tá escutando, Sandro? Agora tô bem. Estão escutando? Tô te ouvindo. Sim. Pode falar. Bom, Sandro, primeira coisa, né? Parabéns pela tua pesquisa. Eu acho. Aniversário em janeiro. Como? Meu aniversário é em janeiro. Ah, tá. É uma pela tua pesquisa. Ah, tá. Muito interessante, muito legal. Eu acho que é um assunto assim bem atual mesmo, né? E na verdade eu te dou os parabéns pela construção que tu já fez, né? Porque tu é o mais adiantado de todos nós e eu vejo que tu tá com uma coisa bem encaminhada, né? E isso é muito bom porque isso vai te dar uma folga lá na frente, né? Que é o que de repente hoje tô passando, que estamos correndo atrás da máquina para não ter problema com os prazos, né? O que eu observei ali, tu tem já uma construção praticamente de um estado da arte bem consistente, né? Tu já fez todo esse aporte teórico ali da questão da música em si, os pensadores, né? E o que, claro, ainda, como tu disseste, tu está estudando, é a questão da parte da educação, né? Então, essa parte também eu vou só contribuir, assim, no sentido que eu também estou passando por isso agora, porque a gente não tem muitos conhecimentos sobre a educação, né? Eu sempre fui da área mais técnica, então isso eu estou sofrendo um pouco. Então, uma dica, quanto antes tu definir os teus autores, se tu for por Piaget, for por outros, né? Tu começa logo, porque depois a gente se embanana ali também, né? Então, é isso. Ali eu ia te fazer uma pergunta, mas depois no final tu acabou explicando sobre a questão dos sentidos. Como é que esses sentidos iam estar mesmo na tua pesquisa, né?
porque eu não tinha entendido o que tu queria dizer com sentidos, né? Mas depois, claro, é essa questão acho que né, da visão, da audição, todos os sentidos que fazem parte do ser humano, né? Bom, eu, assim, uma visão geral é isso, são mais contribuições, assim, do que eu vi, assim, eu não tenho muitas questões ainda para fazer, né? Eu acho que, de repente, com mais acompanhamento, a gente consegue clarear um pouco mais as ideias. Mas, pelo que eu entendi, assim, pode confirmar, tu vai tentar identificar, então, como é que esses sentidos podem acontecer, isso é uma coisa que eu não sei como é que tu vai medir isso, vai verificar isso, né, porque isso é uma coisa bem abstrata também, claro, tu vai ter que pegar ali através teus pensadores ali, né, como é que tu vai pontuar isso aí na questão das tuas análises, né, mas seria as possibilidades que existe hoje dos alunos, ou enfim, do ser humano aflorar esses sentidos, juntando, então, a questão da música, né, com a facilidade das tecnologias e numa época atual, né, que é essa época que a gente está vivendo, né. Não sei se é mais ou menos isso que eu entendi que tu pensa em fazer, onde tu tenta caminhar, né, são essas três, a música, as tecnologias e também essa época atual aí que a gente está vivendo, o que essa época nos trouxe que pode facilitar essas tuas questões, né. Uhum. É por aí. Muito bem. Olá, pessoal, tudo bem? Estão me escutando? Sim. Sim, ok. Tá, desculpa o atraso. Bom, eu tô aqui no IFE e a sala é muito grande e dá um pouco de eco. Tá? Sandro, eu posso te pedir para tu voltar um pouquinho na tua pergunta? Tá. Trazer aqui. Enxerga? Qual a importância do estímulo? Tá, deixa eu só fazer uma coisinha que eu preciso conectar meu cabo aqui antes que caia. Peraí. Chegou atrasado e tá tumultuando aí, né? Voltei. Não, assim, ó, aqui tá frio, tá, Adriano? Tá muito frio. Foi no jogo de piranga ontem? Não fui, fiquei em casa. Tava congelada. Essa sala é muito grande, ela é muito gelada. Enfim. Deixa eu voltar lá pro Sandro. Fala aí, Sandro, para eu ver a tua pergunta. Qual a importância do estímulo da percepção dos sentidos para a aprendizagem musical? Tá. Sandra, assim, eu acho que a tua pesquisa está super encaminhada mesmo, tu tá 1 ano, né? Então, assim como a Fran falou, eu acho que tu já está com uma caminhada bem boa, bem adiantada, né? A minha questão mais vai ser nesse sentido de contribuir, de repente, na tua pergunta, enfim, para tua metodologia. Tu quer trabalhar com tecnologias, né? Mas aí na tua pergunta eu não vejo tecnologias, né? Aí tu ficou com aquela dúvida se tu vai trabalhar com robótica ou não. Mas trabalhando com robótica ou não, talvez alguma coisa de tecnologias tu vá utilizar, enfim. Então, de repente, na tua pergunta, não sei, tenha que ter alguma coisa. Qual a importância do... Eu não sei, tu conversa com o Adriano depois, mas qual a importância do estímulo da percepção dos sentidos por meio de recursos tecnológicos, alguma coisa assim, né? Só isso, sim, mais esse sentido. E sobre... Eu acho que o Piaget pode te ajudar bastante, sim, nessa parte da cognição, enfim. Acho que era mais isso. Gente, eu tenho que ir lá conectar, que não conectou meu computador aqui, só um pouquinho. Já volto. Agora conectou. Senão ele vai cair a luz. A energia. Mas eu acho que era mais nesse sentido, assim. Tá. Sobre a tua pergunta de tentar colocar ali alguma coisa sobre tecnologias, né? Eu acho que a robótica é interessante nesse sentido mesmo, como tu falou. Para audição, tato, enfim.
visão, não sei. A gente já está fazendo alguns testes, né, com a questão da robótica. A gente definiu, a princípio está definindo o que seria a robótica, né, mas ainda tem muito caminho para andar ainda, né, e inclusive a robótica para mim é algo muito novo. Eu não entendo nada de robótica. Não entendo nada, mas percebo que há uma possibilidade, né, de trabalhar com essa questão principalmente com a questão da atualidade, das possibilidades que se tem, do que hoje a criança de hoje, o acesso que a criança de hoje tem à tecnologia e o acesso que a criança tinha à tecnologia de sua época, né, se a gente vai falar de Comênius, se vai falar de Rousseau, lá no tempo onde eles também existiam tecnologias, mas tecnologias daquele período, né? Então, hoje, tentar trazer, então, para dentro da atualidade, por isso a robótica, né, porque eu acredito que tem essa possibilidade da gente trabalhar de trazer conceitos, e de trazer, principalmente, de uma forma que esteja atual, né, e dentro da realidade da criança de hoje na escola, né? Há uma descontextualização total, a música, de certa forma, ela, por mais que ela esteja dentro da escola, a lei trouxe para dentro da escola, coisa e tal, mas ainda ela tem muitos problemas, entende? E talvez a questão da robótica, por ser barata, por ter acesso gratuito, né, talvez seja uma das possibilidades da gente trazer isso para dentro da escola e também, de certa forma, reformular, porque Karl Reuter, em 1900 e antigamente, lá em Guaraná de Rolha, já utilizava toda essa questão dessa gama, dessas sonoridades contemporâneas, né, e a gente ainda fica cantando parabéns a você, eu tirei pau no gato dentro da sala de aula para dar aula de música, entende? Hoje. Então, eu acho que essa coisa está muito fora, tem alguma coisa fora da ordem aí, né, como diria Caetano Veloso. Então, eu acho que há uma possibilidade da gente trazer essa conversa, esse diálogo para dentro da atualidade. Acredito que é isso. E eu acho que era isso também que eu tinha para contribuir. Ok. Não sei por que o Sandro não está aparecendo quando ele está falando. Eu acho que ele tirou o vídeo. O vídeo? Dele. Não estou aparecendo. Não. Não. Quando fala Deve ter desabilitado o teu vídeo, Sandro. Tu deve ter desabilitado o teu vídeo. Não, tô vendo agora que tá habilitado. Tá tudo certinho. Não, é que eu acho que tu tá ainda, A tela dele. A tela tá compartilhando. Para de compartilhar ela. Tá, tirei a tela. Pronto. Aí. Agora sim. Agora ficou melhor. Bueno, não, a ideia é exatamente essa, pessoal. A gente conversar e trocando algumas ideias, né? Eu quero sugerir perguntar umas coisas aqui, Sandro, né? Tá. A primeira coisa, eu acho que tu tem que botar esse teu mapa lá no Google Maps compartilhado nosso, tá? Tá. É que até ontem de noite eu ainda tava mudando, né? Não tem problema. Mas hoje estará lá. Tá. Tu colocou as duas gerações de educadores musicais, tá? Sandro, tu tem que pensar o seguinte, a maioria das pessoas que vão ler a tua dissertação vão ser da educação, tá? Ou da tecnologia, mas mais da educação. E esses autores aqui, nenhum deles, assim, são comuns na educação. Então, eu acho bem importante que tu considere um capítulo da tua tese meio que trazendo esse panorama, tá? Tu diz os educadores da parte da música? Da música, da aprendizagem musical, né? Tá, entendi. Até porque são eles que vão dar sustentação para a compreensão do que é a aprendizagem de música, a importância dos sentidos. E um elemento que a gente conversou aqui e que na tua apresentação agora ficou bem periférico, assim, que é o espiral do desenvolvimento. E eu vou falar sobre isso. Só que bem nesse capítulo que eu acho que tu vai ter que escrever sobre esses caras, tu vai ter que pensar o seguinte, como é que tu vai relacionar eles? Essa é uma questão. Qual é a relação que existe? Tem que ter uma espinha dorsal entre eles, tá? Qual é a ordem que tu vai apresentar? É cronológica, não é? É uma ordem que vai favorecer para ti a discussão da importância dos sentidos na aprendizagem de música. Tu vai ter que definir essa ordem, né? Então, acho que é importante tu ter um capítulo e que ele dê para ti, para tua tese e para quem vai ler, os elementos necessários para compreender alguns conceitos que são próprios da tua tese, aprendizagem musical, a importância dos sentidos e espiral de desenvolvimento.
Embora eu ache que tu possa, nesse capítulo, aprofundar alguns elementos que são fundamentais dentro do que a gente tem conversado, que é sentidos e espiral do desenvolvimento. Uhum. Eu só precisaria, Sandro, que tu me explicasse o que define primeira e segunda geração dos teóricos desse. É que, na verdade, a primeira geração ela estava mais voltada ainda para como base tinha os educadores que não da música. Uhum. E no segundo momento já muda isso, né? Aqui, ó, deixa eu ver uma coisa se eu consigo visualizar aqui. Compartilha de novo para nós aí. Tá, peraí. Aí, foi? Sim. Tá. Deixa eu ver onde é que tá isso. Tá. E daí, no caso, os educadores musicais da segunda geração, eles foram influenciados pelas experiências de Pierre Schaeffer, né, que são experiências que trabalhavam com a música concreta, né, ou seja, com a música aleatória, com a música que utiliza sonoridades que não as comuns. Por exemplo, a primeira geração ela trabalhava mais ainda com o corpo, com a parte sensorial, tudo, mas tudo ainda num sentido muito música pura, né, muitos sons mais puros. E a segunda geração, elas têm toda uma influência de Pierre Schaeffer, que é um que trabalhava com a manipulação dos sons, né, começou a questão da gravação de áudios e manipulação em computador, essa coisa toda. Então há uma diferença enorme entre eles, porque é onde entrou a tecnologia, tu entendeu? Nos educadores da segunda geração. Então, por isso que existe essa primeira geração e a segunda geração. Um é mais com sons da natureza, sons naturais, coisa e tal. O segundo, ele já vem trabalhando com essa contextualização toda das sonoridades atuais, né? Não sei se ficou mais claro. Tá. Mas sendo o seguinte, eu estava olhando aqui, ó. Eu estou falando porque eu acho importante isso no teu capítulo, tu deixar claro, né? Essas gerações. Sim, tá. Não tem uma terceira geração, cara? Sabe por quê? Porque o mais atual que tu tem aqui morreu em 2010, né? Não, tem gente viva ainda. O Schwanvik é vivo, o Schaeffer é vivo, a Violeta Gans é viva, o Delacante é vivo, o Jorge... Dos 7 que eu coloquei da segunda geração, apenas um morreu, que é o Python. Tá. Qual dos caras que trabalham da questão do espiral de desenvolvimento? É o Schwanvik. Que é da primeira geração. Não, é da segunda geração. Não tô vendo ele aqui. É o número 2. 2, é. Ah, tá, mas também esses nomes aí, cara, não podia ser um... Tá mais fácil. Tá, um Cartier. Tá, sendo o seguinte, ó. Então, acho que essa é uma primeira questão, tá? Acho que tu tem que fazer esse resgate, ver se de fato todos esses têm que ser trabalhados, mas eu acho que tu tem que fazer o resgate com dois objetivos. Primeiro, situar as pessoas dentro desse contexto de aprendizagem musical. E segundo, trazer no resgate os conceitos que para ti são centrais da tua tese, que é a aprendizagem de música, sentidos e espiral de desenvolvimento. A Valéria falou da tecnologia, eu estou meio na dúvida de ter a tecnologia no objetivo, eu estou um pouco na dúvida disso. Pergunta. Na pergunta tem que estar no objetivo também, né? Eu estou um pouco na dúvida, porque eu acho que os 3 elementos centrais sobre os quais tu quer se debruçar e produzir conhecimento, fazer avançar a área, Sandro, são aprendizagem da música, sentidos e, pelo que nós tínhamos conversado, espiral de desenvolvimento. O espiral de desenvolvimento, eu quero que tu, em 2 minutos, fale para as gurias o que é, por favor. Tá. Não, a espiral do desenvolvimento, ela é baseada no trabalho de Piaget, tá? Que há um respeito, né? Kate Schwanvik fez uma teoria, né,
no sentido de trazer como referência que a criança ela se desenvolve em fases, né? E essas fases do desenvolvimento que ele criou para a música, né, onde de um lado tem toda uma questão de tu receber as informações e de um outro lado tem uma questão de tu assimilar essas informações, né, de acomodar essas informações. Então isso tudo é baseado em Piaget, com as fases do desenvolvimento de Piaget, né? Então o Schwanvik ele tem essa característica da espiral de desenvolvimento, seria isso. Então, quer trabalhar com a técnica, né, com a experimentação, com a composição, com a literatura e com a parte de escrita, como é que chama? Eu estou esquecendo essa palavra faz horas, já, o último do Tecla, que seria a parte não é literatura e esqueci o último. Tá? Então, que ele fala que a criança ela tem que transformar, há uma necessidade de transformar toda o que tu trabalha com ela, o que tu constrói com ela, transformar em estrutura simbólica, né? E que essas estruturas simbólicas elas tenham que nas experiências elas sejam significativas. Então isso seria a espiral de desenvolvimento de Schwanvik, que é isso, que a todo momento, apesar de que a criança se desenvolve em fases, né, do 0 aos 2 anos, do 0 não sei o que, cada um tem uma fase específica, por mais que ela se desenvolva em fases, ela pode a todo momento estar voltando para as outras fases, tá? Então, Piaget ele fala que até os 2 anos que existe o estágio sensório-motor, depois o pré-operatório dos 2 aos 6 e 7 anos, dos 7 aos 12, ou 11 e 12 anos o operatório concreto, e por último as operações formais. Então, num primeiro momento, a criança, né, ela há uma necessidade de se sentir, até os 2 anos, tudo que ela percebe, que é a partir que é aí que entra a questão dos sentidos, é através de experiências concretas. Ela precisa tocar, ela precisa colocar na boca, né, o mundo, a princípio, é só ela nesse momento, né. Dos 2 aos 6 anos, ela começa a sair, aliás, esse sensório motor, ainda nesse primeiro momento, a criança ainda tudo é dela, tem a fase aquela, esse cocô é meu, a criança chora como se o cocô fizesse parte do corpo, né? Então essa coisa toda no sensório motor, depois no pré-operatório, ela consegue entender que existe um mundo e existe ela, né? Mas ainda há todo um fator egocêntrico, ela até ouve o outro, mas ela é egocêntrica. Num terceiro momento, quando vem esse operatório concreto, ele desprende-se isso, né, ela começa a entender, começa a ouvir o outro, né, ela começa a sair, desprender-se do egocentrismo, e no caso começa a realizar atividades mais concretas, né, porém não mais abstratas. E a partir dos 11, 12 anos, aí, que é o concreto, né, que era a parte das operações formais, no caso, a criança começa a raciocinar sobre a sua abstração. Então é o momento que ela começa, que ela começa a perceber que existe um mundo abstrato, consegue perceber a abstração. Então, isso dentro com o Schwanvik, né, o estágio para a criança, que vai mais ou menos até o primeiro estágio da criança, que vai mais ou menos até os 4 anos, há uma grande necessidade, uma grande possibilidade e até o interesse da criança de trabalhar com a exploração dos sons, com a exploração sonora, né. Depois, ele vem dos 5 aos 9 anos, né, dentro da visão do Schwanvik, a criança começa a manifestar o pensamento das primeiras composições, de construir coisas simples, assim, praticamente mais rítmicas, né, mas começa a compor. Então, o terceiro estágio de Schwanvik, que é até os 10 anos, se não me engano, é mais especulativo. Então, a criança começa a procurar um ritmo específico, ela começa a formalizar um tempo, né? E por último, a partir dos 15 anos, né, que ela engloba os outros, não somente mais o ritmo, mas a melodia, a harmonia e melodia e harmonia, ela vem depois, a partir dos 14, 15 anos. Então, que ela começa a ter uma valoração mais interessante. Então, assim... Sandro, eu preciso falar agora para mim não esquecer. Tá. Acho que é mais para dar ideia para as gurias do que é esse espiral de desenvolvimento, que o Piaget trata e o Schwanvik que ele adapta para a música, é isso, né? Isso aí.
Isso Tá, aí. então a gente tem que ter uma ideia seguinte, a tese, ela tem que provar cientificamente aquilo que é meio empírico, né? Como, por exemplo, empiricamente eu acredito que o sensorial, o tato, ele é mais básico do que a audição, por exemplo, né? Sim. Eu acho, não sei. Acho que para mim poder compor alguma coisa sem o tato, sem botar a mão no... Por exemplo, vou dar um exemplo, tentar dar um exemplo bem básico, assim. Tu consegue, Sandro, por exemplo, compor algo sem botar a mão no instrumento, tá? Uhum. Tu já consegue. Agora, quem está iniciando, não. Ele vai ter que fazer experimentações, vai ter que buscar as coisas, né? Uhum. Então, eu acredito que, empiricamente, o tato é mais básico, ou seja, numa lógica de espiral de desenvolvimento, ele vai estar mais abaixo do que essa composição abstrata aí, que Sim. depois vai para o instrumento. Então, essa é uma questão. Então, nós temos o Piaget com essa ideia de espiral de desenvolvimento, nós temos um cara chamado Schwabvik aqui, fazendo uma adaptação para música, tá? Ok. E a tua objetivo é provar empiricamente isso que eu falei, a partir de testes, a partir de experimentação, de análises e assim por diante. Uhum. Então, o que a gente poderia encaminhar, e eu já marquei um hangout pro dia 18 contigo, com todo mundo, para te apresentar isso para nós, Sandra, que tem 2 semanas para as gurias voltarem a apresentar, é o seguinte, o que nós queremos descobrir na tese é qual é o sentido mais adequado para cada fase do espiral de desenvolvimento. Entendi. Tu pode dizer, é óbvio que a audição é um sentido que vai ser mais lá para frente, não sei, tá? Mas a gente, ou que a visão, não importa o quê. Mas a gente tem que fazer testes e verificar dentro do que a gente vai fazer, que no primeiro rodada do espiral do desenvolvimento, o sentido mais adequado, que dá mais resultado para a aprendizagem musical, é o tato. Para o segundo grau de desenvolvimento, é a audição, não sei. E aí que eu acho que entra legal a robótica, sabe? Porque ela consegue trabalhar com a visão, com a audição, com o tato, com o que tu quiser. Sim. Sabe? Então a gente consegue trabalhar isso. Por isso que eu acho que a robótica talvez nem precise entrar muito aqui, porque depois a gente tem um problema. O problema é verificar quais os sentidos mais adequados para cada ciclo do espiral de desenvolvimento proposto por Schwabvik. Ponto. Tá? Para aprendizagem musical. E esse é o teu problema. Aí nós vamos ter que pensar o seguinte, bom, que alternativas nós temos para testar isso? Vai cair na robótica, ele vai escolher a robótica, podia não ser a robótica, podia trabalhar sem nenhum, só com instrumento direto, tá? Mas a gente vai escolher a robótica em função do interesse do grupo e do que a gente tem feito. Então, o que eu acho que nós tínhamos que fazer, não sei se ficou claro, gurias e Sandro? Sim. Claro. Sim. Agora deu uma delimitada no assunto do Sandro, assim, ficou bem mais conciso que realmente, de repente, ele pode pesquisar, né? Porque daí ele pode, de fato, contribuir com a área e dizer, ó, para o primeiro espiral de desenvolvimento, com os testes que a gente fez, o sentido mais importante é esse. Só que, para isso, Sandro, o que eu gostaria de pedir para o dia 18? Que vai ficar gravado no Hangout aqui, e eu já coloquei ali no agendado. 1. Que tu reorganizasse o objetivo e o problema de pesquisa para contemplar 3 elementos. Aprendizagem da música, sentidos e espiral de desenvolvimento. Tá? Então, o problema de pesquisa e objetivo, nós temos que ter esses 3 caras. Se tu achar que pode botar a robótica, ok, mas eu acho que ela pode ficar, por enquanto, meio camuflada aí. A outra questão é o seguinte, que vai na linha da primeira consideração que eu fiz sobre todos esses autores, qual é a relação que vai ter entre eles, tu vai usar todos, sim ou não? Eu gostaria que, para aprendizagem de música, tu dissesse o seguinte, eu vou usar 2 autores desses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Escolhe 2 deles, para te relacionar. Tá? Uhum. Para a questão dos sentidos, tu escolhe 3 deles, que vão te dar suporte para dizer, ó, os sentidos são importantes para a aprendizagem da música. Para sair da lógica que para aprender música você só não ser surdo. Que é a lógica padrão e equivocada de todo mundo. Uhum. E para o espiral de desenvolvimento, 2 autores, que eu acho que é o Piaget e o Schwab. Já está meio definido isso, né? Porque daí nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autores com os quais nós vamos trabalhar nesse primeiro capítulo e que vão te dar base
para ti, para quem estiver lendo a tua tese, de compreender o que é a aprendizagem de música, a importância dos sentidos e a questão do espiral de desenvolvimento na aprendizagem da música. Tá? Porque aí nós vamos ter os elementos básicos necessários para responder a tua pergunta. Qual os sentidos mais adequados para cada ciclo do espiral de desenvolvimento proposto pelo Schwann-Vick na aprendizagem musical, ponto. Tá. E aí nós, com métricas, com experiências, a gente vai poder dizer a cada ciclo qual é. Porque daí, aí depois vem a questão metodológica, Sandro. Vamos trabalhar com os meus alunos diferentes, quantas baterias de testes vamos fazer, que instrumentos vamos desenvolver para cada sentido, mas isso passa pelo quê? Passa por essa questão inicial aí. Uma outra questão, Sandra, a gente vai ter que ver. Vamos tratar no capítulo 1 de tudo isso, ou vamos ter um capítulo mais abrangente sobre a aprendizagem da música e os seus autores, e um capítulo específico para sentidos e espiral de desenvolvimento. Nós vamos ter que pensar sobre isso. Como é que fica melhor. Mas aí nós vamos escrevendo, e à medida que for construindo, a gente vai... O texto vai te dizer, ó, vamos separar, vamos fazer 2 capítulos, vamos fazer num só. Tá? Entendi. Tá. Não, porque assim, ó... Oi, pode falar. Eu cortei. Não, pode falar. É que eu lendo sobre, agora eu não lembro exatamente qual dos autores, ele fala... Não lembro agora, deve ser um dos novos que eu descobri, que ele diz que os sentidos, a gente não pode dar mais importância para um sentido em relação ao outro, porque na verdade todas as pessoas, elas vão ter um sentido que é o regente, digamos assim, né? Então, para algumas pessoas, quando tu te lembra de um fato, por exemplo, tu te lembra de uma imagem. Para outras pessoas, tu te lembra do som. Para outras pessoas, tu te lembra, sei lá, do cheiro. Tato. Do cheiro. Então, assim, para cada pessoa, ela vai ter um sentido regente, entendeu? Então, só que, por exemplo, por que a gente sempre vai trabalhar com o sentido regente e não com os outros, né? Isso é uma das questões. E outra, por que não desenvolver os outros sentidos, mesmo que você utilize o teu sentido regente? Na hora do pega mesmo, né, da situação real, o teu sentido regente ele se manifesta em primeiro lugar, mas por que não desenvolver os outros? Claro que nessa pesquisa que a gente está vendo aí, que a gente está fazendo junto, não é a intenção da gente desenvolver isso. Mas a gente percebeu o quanto o quanto um tem determinadas situações melhores ou piores com relação ao outro, né? Então, até um outro autor que também que eu estava lendo aí, o porquê que, por exemplo, ele divide os sentidos, no caso, o estímulo proveniente dos sentidos, eles são organizados e processados no interior do cérebro, né? Então, ele existe em 3 grandes sistemas para isso. Existe um que seria o sistema das imagens, né, que seria o visual, né, então tudo que refere-se à imagem, aí eu trago uma discussão, por que, por exemplo, se a imagem é importante na questão dos sentidos, né, por que o músico fecha o olho quando toca? No segundo momento, o sistema auditivo e os sons e palavras, por exemplo. Então, muitas vezes a gente canta em outra língua sem ter a mínima ideia do que aquilo significa, mas a sonoridade daquilo nos diz algo. Então, segundo o sistema, né, dessa representativo, então seria o auditivo, que é praticamente o que mais o músico trabalha, né? E no terceiro momento, o sistema sinestésico, que daí entraria o tato, o olfato e o paladar. Então, os outros 3 sentidos que são um pouco menos desenvolvidos, no caso, para esse tipo de atividade, no caso, para a música, que seria o sinestésico, a questão do tato, do olfato e o paladar. Então, o tato, o tato ainda junto com os outros, talvez ele ainda tenha um grau um pouco maior do que o olfato e o paladar. Só se tu lembrar de comida quando estiver tocando, né, para tu sentir o paladar. Lembrei da música pelo gosto, pelo cheiro, sei lá. Isso é possível. Mas eles ainda são num plano um pouco diferente nesse sentido. Talvez até como é que a gente diria,
um desafio seria até trabalhar justamente com esses dois sentidos, o olfato e o paladar, por exemplo, que são os que não são utilizados na música. Tá, mas o que eu quis dizer com tudo isso é que esse autor, ele fala assim, por que a gente sempre trabalha com o nosso regente? Claro que vai trabalhar com o regente, porque ele é nato, né, algo nato. Mas há uma possibilidade de você desenvolver os outros, mesmo que na hora que o bicho vai pegar mesmo, o teu organismo em si vai buscar o teu sentido regente. Então, eu não sei se a questão dos sentidos em si, se a gente não, eu até entendi que esse recorte, né, para diminuir, mas eu não sei se seria, como é que eu vou te explicar? Eu sei que eu estou entendendo que tem que delimitar, né? Só que eu não tenho como deixar de trazer esses diálogos para dentro, entende? Porque porque são coisas muito atuais, né? Teve até um exemplo prático disso, foi um show da Sandy Júnior sei lá, acho que 10 anos atrás, que era das 4 estações, que quando tocava um determinado tipo de música entrava um aroma no recinto que significava o inverno, por exemplo. Então vinha um aroma do inverno no show, largavam lá o inverno. Num segundo momento ia para o verão, soltava um cheiro diferente no recinto, aumentava o ar-condicionado, sei lá. Isso é uma ideia, não, essa do ar-condicionado é eu que inventei, mas eu comentando isso, inclusive, com um aluno meu, um ex-aluno, hoje ele está em Portugal fazendo justamente sobre isso, porque era o que eu gostaria de fazer, trabalhar com essa questão sensitiva mesmo, né, de alterar o lugar que tu tá para ver que tipo de sensação tu sente, né, porque uma coisa é tu ouvir Bob Marley, outra coisa é tu ouvir Bob Marley com aquele calor insuportável, com aquele fedor de maconha e com aquele ambiente paradisíaco que é, entende? Tem toda uma outra relação de sentido, tanto que quando a gente vê esse sujeito Rastafari na rua, a gente até às vezes estranha, mas no momento que tu entra dentro do contexto dele, vê que aquilo faz parte de quase que uma religiosidade, é muito maior, faz parte de um contexto maior, isso acaba virando uma outra significação, né? Então, essa questão dos sentidos está me dando nó nos meus sentidos, porque também pesquisando sobre isso, será que existe somente 5 sentidos? Existem muitos outros sentidos, mas os 5 sentidos mais... Mas tu tem 4 anos só, né? Fazer isso dia, Sandro. Não, eu quero pegar meio sentido. Eu quero meio sentido só para facilitar a minha vida. Mas entende o que eu quero dizer? Que é impossível não trazer para o diálogo algumas coisas, mesmo que talvez não aprofunde muito. Não, mas Sandro, assim, eu acho que o teu trabalho, óbvio, ele vai fazer avançar a área, mas ele não vai criar uma verdade absoluta, né? Sobre o que tu colocou, tu pode fazer todo um mapeamento, né? Qual é o sentido, como é que tu falou, padrão de cada um? Qual é o sentido... o regente, né? O principal sentido. Porque assim, tu mede o sentido regente de cada criança que vai passar pelos seus dispositivos e vê se isso vai criar um padrão no que se refere a qual o sentido mais adequado para cada ciclo. A criança que tem sentido regente e audição, em vez de ser o tato, vai ser, sabe? Então tu pode criar esses padrões e dizer assim, ó, sim, cada um de nós tem um sentido regente. Entretanto, para o cara que tem o sentido regente e audição, a ordem de sentidos é essa. Para o cara que tem o sentido regente e a visão, a ordem de sentidos é essa. Sabe? Então, acho que dá para considerar isso. Acho que o teu trabalho vai descobrir isso. Ou tu vai chegar no final e vai dizer o seguinte, não, dentro desse trabalho que a gente fez, o sentido regente não teve alteração. Sabe? A questão nossa é o seguinte, é depois definir com cuidado quais são os elementos que você vai usar, quais são as categorias que tu vai criar para analisar e para poder dizer com certeza, né? O primeiro ciclo, o melhor sentido é esse. O segundo ciclo, o melhor sentido é aquele, sabe? E daí depois, porque daí com esse elemento novo, que nós vamos ter que ter só um cuidado e verificar. Cada aluno, cada criança com o que você vai trabalhar, tu vai ter que identificar qual é o sentido regente desse cara, para ver se depois vai ter um padrão. Sabe? Então, parece bem delimitado, mas não é, Sandro. Tu vai ter que fazer uma bateria de testes que tu pode usar os teus alunos para isso, da graduação. Com muitos alunos que tenham diferentes sentidos regentes
e coletar esses dados para depois analisar para ver que relação existe entre o sentido regente e os sentidos e espiral de desenvolvimento. Então, eu acho que nada disso deve ser desconsiderado. Eu acho que é uma coisa interessante que tu tem que colocar e que a tua tese vai ajudar a avançar nessa discussão, como tu mesmo falou, é uma coisa muito nova. Então, isso é ótimo para quem está fazendo uma tese. Só que é óbvio que tem o bônus e o ônus. O ônus é, bom, eu não sei exatamente onde eu vou chegar. Eu não estou trabalhando com questões que já são discutidas há 50, 70, 80 anos. São questões que estão começando a ser discutidas e que quase não tem experimento, né? Então, acho que isso que é legal da tua tese, né? É a gente poder avançar sobre terrenos que não foram explorados ainda, né? Então, essa questão do sentido regente, eu acho que é uma coisa que a gente pode tranquilamente, pode inclusive qualificar a tese. Pode tranquilamente, ele pode ser absorvido dentro do contexto geral da tese. Então, acho que a questão do sentido regente, depois, mais na parte metodológica, talvez a gente vá falar sobre isso. Vai organizar essa questão aí. Só que o autor tu vai ter que trazer esse autor que diz que existem sentidos regentes no final da tua discussão da importância dos sentidos. Tu tem que trazer ele. Eu não sei se ele está nesses autores da primeira ou segunda geração aqui. Acho que não. Não. Ele tem que fazer parte. Não, porque ele não é da música. Ah, tá. Tudo bem, mas eu acho que ele vai ter que fazer parte aí quando falar de sentidos, por exemplo. Né? Entendi. Pra gente poder depois... Na verdade, a gente está jogando, a gente está antecipando algumas jogadas, né? Na verdade, a gente está construindo um espaço para dizer o seguinte, lá na metodologia, que primeiro tu vai verificar com esses jovens qual é o sentido regente, e depois tu vai fazer uma bateria de testes e atividades com eles. E a partir disso, tu vai fazer uma relação entre sentidos regentes e sentidos... entre o sentido regente do aluno e a ordem dos sentidos. Se tu verificar que existe um padrão entre aqueles alunos que têm o mesmo sentido regente, tu pode sim, sem dúvida alguma, fazer uma suposição, nem uma suposição, tu pode sim afirmar que o sentido regente, alunos com diferentes sentidos regentes têm uma ordem de diferentes sentidos a serem utilizados. Mas é para frente, no desenvolvimento, no espiral de desenvolvimento. Porque, sabe assim, pode chegar no final e dizer o seguinte, eu fui por esse caminho e não funcionou. Mas isso não invalida a tua tese. Sabe? Na verdade, tu vai ajudar que outras pessoas não façam o mesmo caminho e possam fazer avançar. Mas eu acho que é possível, sim, identificar alguns padrões aí. Eu acho que isso pode ajudar. Principalmente, Sandro, se a gente considerar a mesma discussão lá que tu falou, mas que a Sabrina trouxe também, de que a música tem que ser trabalhada na escola e às vezes vai ser trabalhada por pessoas que não têm. Então, uma coisa é o Sandro, que tem formação em música, trabalhar com crianças. Tu tem um repertório de estratégias muito maior do que quem é pintor. Eu sou artista plástico, eu não sou músico. E eu estou trabalhando com música, né? Então, tu tem um método de utilização, de ensino de música, que passa primeiro para o aluno que é auditivo, pelo tato, para o aluno que é visual, sabe? Isso ajuda os professores a trabalhar. Utilizando dispositivos que podem ser construídos a baixo custo, como por exemplo a robótica, é uma baita contribuição para a área. Não é a contribuição que tu queria, mas é uma contribuição para a área, talvez. Entendi. Certo? Ok. Pode ser assim, Sandro? Podemos marcar para o dia 18 o próximo Hangout? Agora tu está me perguntando. Eu já marquei, na verdade, né? Viu que ia ser orientando? Não, porque sabe o que, Sandro? Eu gostaria que tu trabalhasse só sobre essa questão da reorganização do objetivo e do problema, e identificando esses autores que vão ser trabalhados em cada um deles. Deixa eu ver se eu mostro. E depois tá de ponta cabeça, né? Tá virado? Não, tá certo. Tá certo. Então depois tu pode pausar o vídeo e ver mais ou menos o esquema que eu fiz para a semana que vem. É isso e quais os autores que tu vai usar dentro dessa jogada aqui. Pelo menos para a gente começar a fazer uma delimitação, sabe, de tu poder começar a trabalhar e escrever logo esse capítulo, né? Começar a gente poder avançar no capítulo. Tá. Certo? Certo. Alguém quer fazer mais alguma consideração?
Então, Valéria e Franciele. Quem semana que vem? Eu acho que a Franciele. Pode ser, Fran? Não, semana que vem eu queria conversar contigo. Eu vou pra aí, eu acho, semana que vem. Não desescapa. Sexta-feira, tá? Hã? Sexta-feira de manhã nós temos aula. Isso. Sexta de manhã e sexta de tarde. Então eu já vou na quinta pra ir. Então eu queria primeiro conversar contigo pra ver o que que eu evoluí, o que que eu tô meio perdida. Não adianta eu trazer nada se eu não fui muito adiante daquilo. O que que tu pensou em compartilhar? É que eu queria manter os hangouts na quinta, né, Fran? Sim. Valéria, tu tem alguma coisa para compartilhar conosco? Assim, o que eu tô fazendo desde a última vez que a gente conversou? Eu tô escrevendo o capítulo lá dos campos conceituais, tô arrumando ele. Então, assim, eu não cheguei a trazer nada novo. Eu tô só melhorando aquilo que eu já tinha organizado para fazer. Tá, então tô escrevendo o capítulo. Vamos fazer assim, ó, pra a gente criar o hábito de manter sempre na quinta-feira, nem que a gente faça meia horinha só. Tu não vem na quinta, né, Valéria? Não, eu iria na sexta. Tá, então na quinta-feira tu marca esse, vamos fazer esse on-air aí, em meia horinha tu fala pra nós o que tu tá fazendo, o que modificou, só pra gente ficar por dentro, e daí depois eu falo com a Fran, 9h30 eu já converso com a Fran, daí aqui individualmente. Tá. Não, Pode ser? Eu chego de tarde. Tu vai estar de tarde? Eu chego só de tarde? Hã? Eu chego só de tarde em Passo Fundo. É que quinta eu tenho aula à noite, então de tarde eu não venho. Tá. Tá, então de repente a gente faz assim, ó. De repente a Valéria fala um pouquinho e eu falo um pouquinho, cada um fala uns 15 minutos, que eu acho que não vai ter mais coisa que isso. O que tu acha? Ah, pode ser então, perfeito. Pode ser, o que eu evoluí um pouco, o que ela evoluiu, e daí a gente fecha isso. Tá. Aí eu saio depois disso. Isso. Na verdade, Fran, eu quero que, só pra gente, mais do que o que evoluiu, eu acho que tu podia só falar pra nós de novo qual é o teu problema de pesquisa, qual é o teu objetivo, Tá. dentro do que a gente modificou, porque eu acho que você tem que ficar forte, tá? E, gente, então eu quero só dizer pra vocês que ontem eu mandei de novo, desculpa, quase cansei meu dedo no WhatsApp, mandei de novo aquelas questões que a gente ajustou no final do semestre, para que vocês possam considerar, e que na quinta e na sexta-feira de manhã e de tarde é bem importante que a gente esteja junto, todos nós, e que a gente possa conversar toda semana. No mais, Sandro, parabéns, está bem legal, acho que agora a gente está começando a botar o prumo. O que eu quero dizer para ti é o seguinte, nós vamos fechar em torno dessa ideia e fechou, né? Para a gente poder meter ficha. Porque, óbvio, a gente às vezes tem outros interesses, gostaria de fazer, mas a gente tem que, para a gente poder dar negativo, para a gente poder dar conta, cara, daquele nosso cronograma, é importante que a gente feche agora isso, para a gente poder começar a trabalhar. Certo, pessoal? Carol, como é que foi a Amped? Não escutei. Tá sem, Eu não escutei de novo. tá sem som. Perdeu a voz lá de tanto gritar. Tá, foi bom, então tá. Então tá, gente, obrigado. Conversamos e o vídeo tá disponível já para vocês reescutarem, quem quiser. Okay. Feito, Sandro. Obrigado, gente. Obrigado, valeu, pessoal, pelas contribuições. Tchau, gurias. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Que tem relação com a minha prática de educador, né? Tanto quanto percussionista, né, em si, direto como instrumentista, quanto a parte mais teórica da música. Então, daí trouxe esses 7 educadores, né, que eu acredito serem bastante importantes e têm alguma relação com a pesquisa. Eu ainda estou lendo sobre eles, mas eu descobri, o que é mais interessante é que eu descobri que alguns eu estudava, mas não sabia que fazia parte de uma geração ou de outra geração. Então, essa pesquisa já começou me trazendo surpresas, assim. Então, primeiro eu trago o Jacques Dalcroze, né, que ele trabalha com a questão do corpo, a euritmia. Eu vou explicar um pouquinho disso para depois tentar entender o que eu estou imaginando, o que a gente imagina para a questão da tese lá na frente. Então, o Dalcroze, ele fala da questão do corpo, né, o quanto é importante a educação do corpo. O Edgar Williams, ele fala das experiências sensoriais, né, então, e principalmente a questão auditiva na infância, né, da criança brincar com as percepções do corpo. O Kodali, ele tem uma pedagogia voltada para a questão do folclore, né, de trazer os elementos da sua terra, porque para criar uma certa identidade que a criança se perceba dentro de um universo. O homem, né?
Não. Não. Melhorou? Agora bastante. Aí. Tá melhor assim ou tá 100%. maior que isso aí, daí o meu olho não enxerga. Tá. Tá. Então vamos iniciar. Então. Bom dia a todos. Aí está então o desenho da pesquisa, né, o mapa conceitual, o que eu estou fazendo atualmente para a pesquisa do doutorado. E eu vou direto ao assunto. Pesquisando sobre os educadores musicais porque não somente os educadores musicais, mas pensadores e filósofos que podem colaborar com o meu projeto, né, de pesquisa, que agora é a pesquisa, eu descobri, depois de Cabelos Brancos, que existiram duas gerações de educadores musicais, né, considerados dentro da educação musical. Eu comecei a fazer uma busca em cima disso, porque alguns eu já conhecia, outros não, para ver o que eles poderiam me apoiar dentro da pesquisa. Daí, então, eu trouxe aqui alguns, inclusive, que... Tá frio em Santa Rosa, não? Tá bem frio. Pro Sandro não dá pra perguntar, ele tá sempre com frio? Ah, mas é verdade. É velho, né? Eu sei como é que é isso. Velho, magrinho, entendeu? Se eu fosse gordo, eu não sentia frio, né? Mas eu sou magrinho. Tá certo. E no mais, Sandro, tudo certo? Tirando as dívidas, coisa ruim. Ah, então tá bom. Então tá, dentro do que tem que ser. Ô, Sandro, Diga. não quer fazer uma participação especial, assim, uma música só no show dia 18? 18 de novembro, é uma sexta-feira. Ué? Eu É vou um estar show aí? beneficente. Pra quem? Não é pra ONG Adriano Teixeira, não. É pra Escola de Autistas, aqui de Passo Fundo. Então é pra mim mesmo. Então é pra mim mesmo. A Sabrina vai tocar, e daí a gente vai convidar algumas pessoas para tocar junto, então vai estar tudo montado lá, cara. Não precisa nem montar nada. Não, então já tá. A gente só vai definir a música e depois ela conversa contigo. O McGurf, que é um dos mais importantes educadores de todos os tempos, ele traz todo um trabalho de percussão voltado para instrumentos construídos, né, principalmente instrumentos percussivos, construídos para que quando tu vai trabalhar com a criança tu possa tirar alguns materiais desse instrumento e tu consegue trabalhar tonalidades diferentes, tu consegue sem estar falando isso para a criança. Então é muito interessante o trabalho dele e também a questão do canto. O Suzuki, que fez toda uma reforma pós-guerra no Japão, né, o Japão completamente acabado, não existia família, não existia sociedade, não existia nada, o país completamente arrasado, e surge esse método do Suzuki, que fechava um triângulo entre a criança, o pai a criança, o pai, né, a família, e o conteúdo em si, né? Então, havia uma necessidade de o pai em casa trabalhar com a criança, então isso aproximava a criança e principalmente reconstruía o ambiente familiar. A questão do professor, do educador em si, né, que tinha um fator preponderante. Então ele fazia um triângulo interessante que serviu, de certa forma, como um resgate de todo um orgulho. Vou negar isso para o orientador, né, Fran? No final do semestre. No final do semestre, tu imagina? E eu nem falei que a Franciele vai dançar o pezinho daí. Ela é a Valéria. Sim. Não pode negar também, né? Tá, não, nós vamos. Negar. Sandro, tu quer experimentar compartilhar a tela pra gente ver como é que já tá indo. Aí, foi? Deixa eu ver aqui. Foi. É isso aí. Daí agora, se tu aproximar e coisa, vai funcionar. Tu precisa? Tu não enxerga assim? Aí, olha a minha barba branca, rapaz. Bom, mas o que tu fizer na tela, nós vamos conseguir ver aqui. Tá. Agora. Fecha
Fecha aquelas telas que a gente não pode olhar, Sandro. As 450 outras. É. Deixa eu ver. Acho que vamos iniciar, gente. Pra gente poder manter o nosso horário. Ué? Vamos. Então vamos embora. Então, Sandro, meta a ficha. Hoje é a tua vez. Deixa eu aumentar aqui. Vocês estão enxergando